Olá pessoal, mais uma vez aqui, Rui César Santiago, e hoje iremos falar sobre o Parquet, mais uma etapa de uma avaliação física das 10 etapas que a gente vai comentar aqui, e vamos apertar o play e vem comigo. Então, onde a gente deve aplicar o questionário Parquet? Onde a gente deve aplicar? A gente deve aplicar, pessoal, antes do início de um programa de atividade física regular, visando o quê? Identificar prováveis restrições e limitações à saúde, tá? E por que devo utilizar, professor, esse Parquet? Por que eu devo utilizar? Olha só, no próximo slide. O Brasil, pessoal, é o segundo maior país do mundo em termos de quantidade de academias, perdendo apenas para os Estados Unidos. A diferença é muito pouca, tá? E cerca de 3,6 milhões de pessoas frequentam essas academias. Então, baseado nisso aí, tá? Eu trouxe aqui um estudo, né? Esse estudo aqui foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. É um estudo recente, né? Aqui de 2016, né? E ele faz uma comparação entre a avaliação, ele faz uma comparação entre o Parquet e alguns procedimentos médicos para saber a sua eficácia, tá? O objetivo desse estudo foi comparar, no caso que eu falei aqui, o Parquet com o exame físico pré-participação esportiva na detecção de risco à saúde em pacientes de academia, tá? O estudo ainda mostrou que os exames abdominal, pessoal, e cardiopulmonar estavam alterados em 4 participantes que apresentaram o Parquet negativo. Aí você diz assim, professor, Parquet negativo, o que é isso? No próximo slide você vai saber o que é isso aí. E a conclusão do estudo, pessoal. Conclusão do estudo. Os pesquisadores concluíram, pessoal, que o Parquet foi parcialmente, né, eficaz na identificação de risco à saúde em praticantes de academia, tá? E por que ele foi parcialmente, não foi totalmente eficaz? Porque ele não é eficaz na detecção de dislipidemias, de cirurgias, de uso de medicamentos, tá? Ele faltou, para ele ficar completo, ele precisa também desses questionamentos, e ele não o possui, tá? Porém, na aula anterior que nós falamos aqui sobre anamnese, todos esses questionamentos podem e devem estar presentes lá na anamnese. Então, com esses dados e mais o Parquet, você vai ter uma segurança na hora de você prescrever o exercício e principalmente autorizar se esse aluno pode ou não iniciar um exercício físico antes de ir ao médico, tá certo? Então aqui nós vamos conhecer agora o questionário Parquet e vamos ver o que é o conteúdo dele, tá? Então o questionário de prontidão de atividade física, que é o Parquet, né? Ele tem como objetivo identificar as necessidades da avaliação por um médico antes do início da atividade física, né? Caso você responda sim a uma ou mais perguntas, converse com seu médico antes de aumentar o seu nível de atividade física. Aqui a gente tenta conservar exercício físico, né? A atividade física ela não é sistematizada. Atividade física é tudo que você faz no dia a dia, o exercício ele é mais sistematizado. Então, basta você responder apenas, no caso avaliado, responder apenas uma resposta como sim. Se ele responder, pessoal, a resposta como sim, o ideal é que ele vá primeiro a um médico. Faz uma consulta, vê se está tudo ok e o médico encaminha de volta, tá certo? Então, aqui as perguntas é o seguinte. Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria realizar atividade física supervisionado por um profissional de saúde? Ele vai responder sim ou não. No final da aula eu vou colocar esse questionário aqui na descrição, vocês vão poder imprimir e ter toda a sequência, estudar bem o questionário para poder aplicar na avaliação de vocês. Então, se ele respondeu tudo não, você vai aqui, ó, onde tem nome completo, você preenche o nome dele, coloca a idade, a data que foi feita a avaliação e pede para ele assinar. Por quê? Porque ele pode ter omitido alguma informação com o intuito de dar sequência no exercício dele. E aí, se porventura acontecer alguma coisa, você prova diante de um questionamento que necessite
da sua participação que você está documentado, que você fez e até mesmo sugeriu para ele ir ou não a um médico. Agora, se ele respondeu sim a qualquer uma delas, não precisa ser várias, basta ser uma resposta como sim, você pede ele para assinar o termo de responsabilidade para a prática de atividade física, né? Que ele vai dizer que está ciente de que é recomendável conversar com o médico antes de aumentar o nível de atividade física, e porque ele respondeu sim, e aí você pede ele para colocar o nome completo, data e assina, e pede ele para assinar. E aí o que é que você pode fazer? Qual é a sugestão que eu dou para você? Se algum cliente de vocês apresentar no parquet uma resposta sim, você faz esse procedimento, pede para ele assinar, pede que ele vá primeiro a um médico, para depois você começar seu exercício físico com ele. Mas professor, esse tempo aí o aluno pode desistir. O que é que eu recomendo a você? Você começa os exercícios físicos com ele, mas faz exercício com a intensidade leve a no máximo moderada, mas de moderada para baixo, tá? E aí depois a gente vai passar em outras videoaulas qual é a porcentagem, o que é leve, o que é moderado, o que é intenso. A gente vai colocar essas porcentagens aqui. Mas aí você vai fazendo treinos leves, você já disse para eles, olha, eu não vou aumentar a intensidade, enquanto o senhor não for ao médico, o senhor faz aí a avaliação com o médico, traz esse resultado para mim, mediante esses resultados, aí sim, a gente vai fazendo a progressão como tem que acontecer, baseado nos princípios do treinamento esportivo. Então eu tenho o princípio da continuidade, o princípio da sobrecarga, e aí você vai ter que fazendo isso para ele ter as adaptações fisiológicas dele. Porém, enquanto ele não for ao médico, ou seja, se ele tiver dado assinalado alguma como sim, você vai fazendo esse treino um pouco mais leve até chegar. Se não, você já vai fazendo a progressão. Veja a importância desse questionário, o questionário Parquet, numa avaliação física, tá? Então, pessoal, aqui mais uma vez a gente termina mais uma videoaula. Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês. E aproveita, quem não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, né? Deixa teu like e deixa também aqui críticas e sugestões para a gente ficar sempre alinhado. Te espero na próxima aula. Valeu!